aspas. Quem mora em condomínio está acostumado a seguir uma série de normas, né? Seja em áreas verticais ou horizontais, a utilização das dependências coletivas a todos os moradores, lógico, exige condutas que estejam de acordo com as assembleias que são criadas em votação por parte dos próprios residentes do local. Mas e nessa época de isolamento social, será que muda alguma coisa, né, no relacionamento desse espaço? Para nos ajudar a entender a convivência em condomínios em tempos de pandemia, está conosco o advogado especialista em direito condominial, o Anderson de Oliveira. Doutor Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Tarde News, agora comigo. Obrigado, Segismar. Boa tarde. Então, doutor Anderson, mudou muita coisa relacionada aí a esse período de pandemia, nesses, geralmente, né, em muitos casos, conflituosos convívio entre condôminos? Mudou bastante, Segismar. Desde que a pandemia, né, prevaleceu aí na nossa sociedade, no nosso mundo, as relações dos condomínios entre os moradores dos condomínios mudou. Eles lá não estão permitidos, inclusive nesse momento agora que a gente está com decretos, né, de lockdown, a não frequentar as áreas comuns, por exemplo, a quadra de esportes. Nesse caso, o decreto, a gente sabe que tem muito síndico competente, muito síndico comprometido, mas tem síndico que acha que é dono do prédio ou lá do condomínio horizontal. A palavra do síndico, ela em momento nenhum vai sobrepor um decreto, né, doutor? Ou pode? Importante observação, Segismar. O síndico, ele é o gestor, o administrador ali daquele condomínio, foi eleito para isso e deve ali cuidar dos interesses coletivos e não dos interesses individuais. E em razão dessa pandemia, surgem dúvidas nos condomínios, até onde o síndico pode agir, por exemplo, numa aplicação de multa, se alguém está sem máscaras, porque todo mundo sabe que o uso de máscara é obrigatório. Agora, saiu de casa, temos que usar máscara. Isso está regulamentado em lei. Mas e no condomínio? Eu saí da porta da minha casa, desci o elevador, sou obrigado a usar máscara? Sim. E se não usar, o que o síndico pode fazer? Segismar, o síndico só pode multar se houver previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio. Se não tiver essa previsão, lógico que ele cabe advertir verbalmente, e se for uma situação que ele que está ali prejudicando aquela coletividade, ele pode denunciar as autoridades. Então, é importante isso que o senhor está citando, doutor Anderson. Dentro dessa perspectiva de pandemia, é necessário, então, quem não fez ainda, fazer uma reunião, uma assembleia e colocar isso específico lá? Isso, o que tem que ser sugerido aos síndicos é que eles façam assembleia virtual, né, porque a assembleia presencial, reuniões presenciais estão proibidas, né, neste momento. Então, que ele faça uma assembleia virtual e aprove normas, né, nem que sejam provisórias essas normas, para que permita ele aplicar advertências, multas em condôminos que insistem em não cumprir os decretos aí publicados pelas autoridades. A exemplo do que nós dissemos aqui, do uso obrigatório de máscaras. Nesse exemplo hipotético, se o condômino ele for reincidente, for pego 2, 3, 4 vezes, sem utilizar máscara ou sem seguir outra norma que esteja nessa assembleia, o que pode acontecer com ele? O reincidente pode ter alguma punição além da multa? Então, Segismar, o síndico, se não tiver previsão na convenção e no regimento interno, o síndico não pode multar. E se tiver? Se tiver, ele for reincidente, fazer várias vezes. O próprio documento vai trazer as normas, né? Ele foi advertido, ele foi multado uma vez, foi multado 2 vezes, e se o síndico tiver um regimento interno que ele for bem elaborado, ele pode se basear inclusive na lei, que a lei fala que o reincidente pode pagar até 5, ou muitas vezes até 10 vezes o valor da taxa condominial, só que isso tem que estar regulamentado. Tem alguns prédios, né, que eu acho até estranho, o condômino deixa o lixo na porta do apartamento e o zelador sai pegando. Eu acho tão anti-higiênico, mas eu conheço lugares assim. Tem outros que não. Nesses locais, doutor Anderson, que a pessoa tiver a obrigatoriedade de descer com o lixo, jogar lá no lixo principal, os grupos vulneráveis, como idosos ou portadores de comorbidades, eles têm acesso, por exemplo, a alguma regalia, entre aspas, né? Algum direito, como por exemplo, deixar o lixo lá para poder ser pego, para que ele não desça, não tenha contato? Recomenda-se que as pessoas que forem contaminadas pela Covid, elas comuniquem à administração do condomínio. Isso por quê? Para que o síndico adote essas providências que você acabou de mencionar. Uma coleta específica do lixo,
uma higienização específica de modo a preservar aquela coletividade. Então é muito importante as pessoas que estão nos assistindo, que moram em condomínio, se eventualmente forem contaminadas, comuniquem a gestão. A gestão, por sua vez, importante também dizer, Segismar, não pode divulgar o nome da pessoa nem a unidade da pessoa que está contaminada. É claro, isso quem faz a limpeza às vezes vai saber, mas é um assunto que precisa ficar resguardado entre o gestor e as pessoas contaminadas. Se um morador se depara lá no hall do prédio ou na área, né, externa do condomínio horizontal com outro morador que está sem máscara e isso está na Assembleia, né? Vamos colocar como isso foi votado e foi colocado. Esse morador, ele pode se dirigir diretamente a essa pessoa ou ele tem que ir ao síndico? Ele pode se dirigir advertindo a pessoa que ela está sem máscara, mas essa pessoa não tem o poder de multar. O que ele pode fazer, se regulamentado, é ir lá no canal próprio do condomínio, seja um aplicativo, um livro de anotações e registrar que encontrou morador da unidade tal sem máscaras, né, que deseja que aquele morador seja advertido ou multado conforme o regimento interno. É importante que quem fizer essa denúncia comprove, para que não fique uma denúncia vazia. Tem que ter prova, então. Já finalizando, doutor, antes, nosso tempo está estourando, sobre o outro lado, quais são os deveres do condomínio, do síndico e do condomínio de maneira geral nesse período de pandemia? Zelar pela saúde, sossego e salubridade da coletividade. Advertir, mesmo que não tenha regra, mas advertir, chamar a atenção, comunicar, espalhar cartazes comunicativos da importância do uso da máscara e da higienização das pessoas que residem ali naquele condomínio. Nós conversamos com o advogado Anderson Oliveira, ele que é especialista em direito condominial. Se já tinha muito trabalho antes, porque em condomínio o que dá de problema, né, não está no gibi, eu fico imaginando agora, o senhor não deve estar nem dormindo com tanta coisa. Doutor Anderson, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Segismar, boa tarde.